Incentivadora do processo democrático brasileiro e da defesa dos direitos humanos e de cidadania, a professora Maria Paula Dallari Bucci enxerga a Biblioteca da Faculdade de Direito da USP, que completou 200 anos agora em 2025, como um dos principais pilares para o conhecimento. Para a docente, a agenda antirracista e inclusiva deve ser permanente e é função da mais antiga Biblioteca de São Paulo ajudar com essa pauta. Em artigo que escreveu para o Bicentenário, você elenca alguns dos pontos sobre a missão da biblioteca de incluir. Quais pautas você acredita que devam estar mais presentes na biblioteca? Quando eu recebi o convite da bibliotecária Maria Lúcia Beffa, figura importante nesse momento, para contribuir com o livro do Bicentenário da biblioteca, eu fiquei pensando que a biblioteca é uma instituição viva, uma instituição dinâmica, e que ela, em cada momento da história, pode contribuir para iluminar aspectos que não estão sendo percebidos, nos fazer discutir certos temas. E eu entendo que o tema mais importante que nós estamos discutindo hoje no Brasil é o do antirracismo. E isso me levou a convidar para escrever esse meu coautor, Lucas Módulo, que é meu orientando de doutorado, um jovem e assim, muito qualificado estudante negro, que escreveu sua dissertação sobre a questão da heteroidentificação. E então combinamos que o tema importante desse artigo seria Guerreiro Ramos, a obra de Guerreiro Ramos, um sociólogo negro que escreveu nos anos 1960, 1950, e tem um papel importante para denunciar isso que hoje a gente chama de Pacto da Branquitude. E eu aprendi muito com o Lucas escrevendo esse artigo, e espero que esse artigo faça pensar. Ele tem muitas coisas sobre a biblioteca, sobre o papel de cada um de nós, inclusive os brancos e brancas, que nem sempre se dão conta de como essa agenda é uma agenda importante para nós, para redesenhar a sociedade brasileira. Então eu fico feliz com a oportunidade de escrever e com a oportunidade de falar sobre isso. E o que você elencaria como importante, quando você disse que ele foi um marco, né, na luta antirracista e dentro da própria biblioteca. Então qual seria o papel para se continuar essa mudança? Uma das tarefas específicas da luta antirracista no Brasil foi desfazer a ideia da democracia racial, o mito da democracia racial, que era uma falsa ideia de que no Brasil o ambiente era tão cordial que os negros e negras não eram discriminados. Na verdade, havia uma convivência pacífica. Isso era uma mentira, e alguns autores, e dentre eles Guerreiro Ramos, denunciou isso e mostra que existia uma normalidade, entre aspas, pela qual todo mundo queria ser branco. Ninguém assumia a sua condição de pardo, por exemplo. Então essa é uma trilha. Eu venho trabalhando isso na disciplina Teoria do Estado Brasileiro 1, e eu entendo que esse é um assunto que no Brasil vem avançando. A gente tem muito mais consciência do problema na medida que existem as políticas de ações afirmativas, mas isso é tema para muitas gerações. A gente tem que mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de nos situar, nossa maneira de entender que nós não somos, que a branquitude não é, né, o ápice, ao contrário, nós temos que desfazer os privilégios da branquitude. E para isso, o fato de que a biblioteca tem no seu acervo muitas obras de Guerreiro Ramos é para mim um sinal importante de que a biblioteca tem esse papel, né, de atualizar agendas, e junto com as pessoas, a biblioteca não é um repositório de livros que ficam lá parados, ela é um espaço de encontro e de discussão de certos assuntos, e é muito interessante a gente poder recuperar obras que têm 70 anos e que estavam aí adormecidas, talvez, e reexaminá-las com outros olhos e perceber a nossa tarefa agora, né? Num período muito mais difícil. Se você conseguisse pontuar hoje, ou colocar um percentual, o que a gente poderia dizer que melhorou? Eu também queria que você dissesse se encontrou mais alguma obra importante com relação a isso nesse tempo, desde Guerreiro.
que eu pontuaria? Bom, em relação às ações afirmativas, tem trabalhos especializados, tem um laboratório que monitora esse assunto lá no Rio de Janeiro, e que aponta que houve avanços, que a política de ações afirmativas traz inegáveis avanços na consciência, na percepção, na inclusão de estudantes, de jovens negros e negras. Hoje tem uma matéria no Jornal da USP falando da política de assistência, como ela foi toda remodelada para acolher esses estudantes, e que agora ela já faz não apenas apoio, assistência, mas ela já está fazendo acompanhamento dos dados acadêmicos. E ela mostra, por exemplo, que o índice de evasão entre esses alunos é menor do que a média geral de evasão, que mostra que a gente tem que seguir nesse caminho, né? São pessoas que estão se formando, vão se formar e vão redesenhar, não a sociedade brasileira como um todo, que a tarefa seria excessiva para eles, mas a nossa maneira de pensar. E a universidade tem um papel muito importante na produzir a maneira de pensar, produzir ideias, desenvolver um espírito crítico em relação àquilo que está posto e parece que já está assentado. Então eu acho que essa missão é dessa biblioteca viva, de encontrar esses livros e esses autores. Você citou essa matéria, e nós tivemos agora, há pouco tempo, a primeira turma que se formou por meio das cotas. Isso trouxe para dentro da faculdade, evidentemente, para dentro da biblioteca também, uma melhora, poderíamos dizer? Sem dúvida, sem dúvida. A começar pela consciência de que aquele retrato que eu conheci quando fui estudante na faculdade estava longe de ser o retrato da sociedade brasileira. O que a gente tem hoje está muito mais próximo da sociedade brasileira. E com as suas tensões, com os seus conflitos. Ter uma sociedade menos racializada, menos discriminatória, menos excludente, é um grande trabalho a ser feito. Uma sociedade mais democrática, mais inclusiva. As instituições jurídicas ainda são extremamente discriminatórias, né? O Poder Judiciário, né? Eu tenho acompanhado também por estudantes a questão da discriminação contra mulheres no Poder Judiciário. Agora tem uma política de ação afirmativa de estabelecer a promoção, privilegiar ou examinar, considerar a questão do gênero nas promoções por merecimento. Enfim, esse problema da exclusão e da discriminação são problemas da sociedade brasileira. E ter um espaço de reflexão na biblioteca, onde as pessoas vão buscar, às vezes induzidas por professores, e às vezes pela sua própria curiosidade. Essas pessoas têm uma história de vida, uma curiosidade própria, e que a gente espera que não só vá contribuir diretamente para a solução desses problemas, mas vai oxigenar o jeito de pensar. Coisas que a gente achou, tem uns versos certos, tem um senso comum científico, um senso comum jurídico, que passa a ser desafiado por essas pessoas que vêm de outras origens, de outras experiências. Eu acho que isso enriquece demais a nossa vivência acadêmica. A gente vive um momento acelerado, né? Internet, inteligência artificial, o dia a dia é meio maluco, vamos dizer assim. Nem todas as pessoas conseguem frequentar a biblioteca. Como que você enxerga o papel da biblioteca atualmente? A biblioteca está sendo muito desafiada, porque especialmente a disponibilidade dos meios digitais, ela expande a biblioteca. A biblioteca não é mais só o prédio e seus livros. Biblioteca é toda essa organização de informações, essas informações disponíveis. Isso não significa que o espaço físico deixe de ser importante. O espaço físico, as pessoas, a apresentação de autores. Para esse público, por exemplo, que chega, vai sentar e estudar na biblioteca e vê ali nas vitrines. Eu me lembro, quando eu era estudante, via aquelas vitrines na chegada da biblioteca, os jornais, os lançamentos. Aquilo era sempre muito sugestivo, era muito convidativo. Então eu acho que tem um papel, para quem está chegando, olha, aqui tem um mundo de coisas. Algumas vocês vão conhecer porque os seus professoras vão mostrar, e outros estão aí, a depender da sua curiosidade, do seu desejo de investigar. E a biblioteca é isso, ela tem, assim, incontáveis histórias,
E se a gente não tolher demais os alunos e compartilhar com eles e elas a ideia de que eles são pessoas que vão descobrir e que vão fazer a nova geração da ciência, do pensamento, isso aqui vai ser um fator de renovação muito interessante. E algumas pessoas chegam a dizer que é um contrassenso, né? Até você ter um espaço ocupado por livros, por apostilas, enfim, físico, e você ter um mundo de internet, de digitalização. Como que você enxerga isso? Olha, na minha experiência pessoal, e eu tenho conversado com muitos colegas, esses dois suportes, o digital e o físico, são complementares. Um não vai derrubar o outro. Para certas coisas, existem vantagens no digital e existem vantagens no físico. Eu vou falar de uma das vantagens do suporte físico, e que é aqui para a biblioteca da Faculdade de Direito da USP, é muito importante justamente porque ela tem esses 200 anos de história. Isso aqui tem gerações e gerações, modos de pensar que já foram dominantes em determinadas épocas e que estão aqui agrupados ou em coleções ou em autores, em determinados temas que foram temas relevantes de certa época, como nós falávamos do antirracismo, o racismo, esse racismo disfarçado, ou a ideologia da democracia racial, isso já foi o pensamento dominante de uma época. Então, para alguém que queira pensar, isso não é só um evento histórico, isso é uma maneira, isso moldou a maneira de pensar de uma sociedade, e na verdade a gente está com esse legado até hoje. O registro que a biblioteca traz sobre isso é indelével. Tudo bem, você pode fazer pesquisas digitais, certamente vão completar isso aí, mas nada substitui aqui a experiência de estar no meio dos livros, e isso aqui é um testemunho que quase que grita para nós sobre o que era o pensamento dominante numa época. Quando a gente fala em tecnologia, a gente tem um problema enorme no Brasil hoje, que são as fake news. E como você vê, por exemplo, que o papel da biblioteca mesmo para tentar parar um pouquinho com essa divulgação de notícias falsas, para ajudar nesse sentido? Isso tem a ver com o papel da ciência, o papel da universidade, que está sendo desafiado, está sendo posto em xeque, está sendo, sua credibilidade está sendo atacada, não só no Brasil, como fora do Brasil. Isso nos dá, primeiro, a responsabilidade de seguir cultivando o pensamento científico, a objetividade científica, buscar construir a verdade apoiada em fatos, em fundamentos, abertos à contestação pelo pensamento crítico. Isso tudo nos faz ainda mais comprometidos com essa ideia, com essa atitude de conhecer. Somando a isso, a gente tem que ter uma postura também de difundir essa prática. Aquilo que já no passado era suficiente que essa comunidade científica trabalhasse dessa maneira, a comunidade científica segue dependendo de que a gente confirme essa forma de trabalhar e de pensar, mas além disso, a gente precisa ser mais didático, né, com outras pessoas que não vão chegar à universidade, e mostrar que essa é uma maneira importante de você buscar a verdade, buscar a objetividade, refutar conhecimentos cuja postagem você não sabe quem fez, precisa buscar a origem, buscar se aquilo foi submetido a um teste, uma comprovação. Então a universidade está sendo desafiada, mas eu acredito que ela tem, a universidade é uma instituição milenar e ela não surgiu do nada, ela vai ser desafiada, o papel dela não está garantido, mas a gente espera que todos os ensinamentos que a gente teve, inclusive em momentos que a universidade já foi perseguida, no Brasil há não muito tempo, já houve lista de livro proibido, lista de filme proibido, e os pensadores e as pensadoras, aqueles comprometidos com o conhecimento, souberam se colocar e ter estratégias de defender essa coisa tão importante, e espero que a gente siga nessa trilha. Recentemente, inclusive, né, essa questão dos livros proibidos, a tentativa de proibir alguns. A Maria Paula Luna era frequentadora assídua da biblioteca? Olha, eu era frequentadora da biblioteca e na minha época tinha, além de tudo, justamente porque a biblioteca tinha uma certa limitação de volumes e de coisas disponíveis, tinha a prática de fazer cópias, né? E inclusive os professores deixavam
disponíveis no centro acadêmico as pastas de cópias, as pastas de xerox da biblioteca, que simplificavam, era um trabalho que a professora já tinha feito, de selecionar a sua bibliografia e deixar ali disponível. Mas a gente ia muito atrás. Quando eu estava na graduação, a pós-graduação era dada, as aulas pós-graduação eram dadas nas bibliotecas departamentais. Então você tinha aula, tinha uma grande mesa no centro de cada departamento e aquelas estantes em torno. E a gente pesquisava naquelas estantes que estavam ali. Então eu tenho, inclusive, muitas anotações, muitas coisas feitas desse período. A biblioteca foi muito formativa na minha graduação e no meu mestrado, principalmente. E a professora Maria Paula, ela traz os alunos e continua a frequentar a biblioteca? Não, eu acho que eu preciso fazer o meia-culpa no sentido que eu facilito a vida dos meus alunos e talvez até demais. Hoje essa coleta não está mais na pasta de xerox, ela está no Moodle, eu já tenho, e os alunos, então, acho que eles se acomodaram, porque a bibliografia está toda disponível, eu sou rigorosa com a leitura da bibliografia, né, que os alunos se apropriem, que eles façam dessa leitura o ganho de repertório bibliográfico, mas na pós-graduação tem um momento que eu espero que eles expandam a sua coleta e eu espero que eles façam essa pesquisa. Eu tenho estimulado e fiz em vários anos a apresentação das bases de dados da USP para que eles se acostumem a usar isso. E a biblioteca tem não só aí os livros físicos, tem a parte da biblioteca digital, o portal da CAPES, tem uma quantidade enorme de periódicos e títulos internacionais, e eu entendo que o aluno que está aqui, ele tem o privilégio de acessar esse material. Então, em alguns momentos eu apliquei os tutoriais, hoje não mais, mas a expectativa é que os alunos tem um trabalho com a bibliografia, trabalho de bibliografia recente, tem uma cultura da melhor bibliografia, das melhores práticas de pesquisa bibliográfica que eu tenho desenvolvido e procurado incutir nos alunos. E além do que aqui tem, essa parte externa também para ter um conhecimento mais abrangente. Essa parte externa, na verdade, é parte dessa biblioteca da USP, que é uma biblioteca que vai além, que o conjunto de livros físicos, mas também o acesso a esses portais, a essas revistas. Isso aí é um mundo, é um manancial que é um privilégio o aluno ter acesso. O professor Dalmo Dallari foi diretor, num período em que não tinha digitalização, não se pensava em inteligência artificial. Gostaria que você falasse um pouquinho do papel dele na faculdade voltada para a biblioteca. Eu tenho lembrança, meu pai, né, professor Dalmo Dallari, era um entusiasta da biblioteca, porque ele, como estudante, ele foi um frequentador de biblioteca. Não só aqui, mas ele se formou tardiamente, ele fez curso de madureza, então ele usou e dependeu da biblioteca para se formar em vários momentos do curso dele. E ele era um entusiasta da biblioteca. E a lembrança que eu tenho de ele chegando em casa com uma publicação que se chamava Sumários Correntes de Direito, que era um caderno, parecia uma apostila, em que tinha as cópias dos sumários, dos índices, dos livros e revistas que tinham chegado num determinado período. Não me lembro se era mensal, era um caderno, uma capa vermelha, como se fosse uma apostila. E você podia folhear, e os professores, acho que recebiam os sumários correntes de direito, e ao folhear eles podiam escolher, olha, eu quero cópia dessa revista, cópia desse artigo, e era uma maneira de se manterem atualizados. Hoje a gente vive um momento paradoxal, que é nós estamos afogados em informações, e isso é um fator de angústia, é um fator uma sensação de que eu nunca vou conseguir me manter atualizado, porque as informações são tantas que eu estou sempre, por definição, em atraso e eu já perdi o pé. Então, no ano passado, por incrível que pareça, como você tinha aquela lista, se você cobrisse aquelas publicações, você ainda podia ir para as revistas, escolher uma revista trimestral de jurisprudência, italiana, eu até tenho alguns exemplares dessa em casa, e você podia seguir aquilo pelos sumários correntes de direito, saber o que foi publicado em cada edição, escolher e pedir. Então, você podia se manter razoavelmente atualizado de publicações especializadas,
de qualidade, e isso dava um destaque para o professor e professora que tivesse essa disciplina. Basta percorrer os corredores daqui ou até frequentar o edifício anexo aqui, que leva o nome de Dalmon de Abreu Dallari, para a gente perceber a importância dele para o ensino jurídico e, fundamentalmente, para a Faculdade de Direito. Se você fosse hoje indicar algum dos livros dele, qual você indicaria? Olha, continua sendo, é a leitura que eu indico para os meus alunos do primeiro ano, Elementos de Teoria Geral do Estado, que é um clássico dessa matéria, ainda, acho que talvez um dos livros mais indicados nesse tema pelo Brasil afora. Mas há outros livros, o Papel dos Juízes era um livro que foi muito... O Poder dos Juízes, chama um livro, publicado no fim dos anos 90, esse eu até comentei num artigo recente. É muito interessante, porque é um livro que tem a ver com o papel da Constituição de 88 e uma defesa mais aguerrida dos direitos e que resultou hoje talvez num poder muito grande dos juízes. Nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. Me lembro quando meu pai escreveu esse livro, de que ele gostava muito, e ele foi convidado para vários lugares do Brasil para explicar do que ele estava falando sobre o poder dos juízes. Ele estava instando os juízes e juízas a ter um papel mais incisivo e mais presente na defesa da Constituição, dos direitos e garantias, que era uma voz dos juristas democratas, né? Meu pai tem um papel muito grande na Constituinte, no convencimento de que a Constituinte era importante, no convencimento de que ela podia mudar o papel do país, e junto com juristas como o professor José Afonso da Silva, que fez seu centenário há pouco tempo, Fábio Conde Comparato, são juristas que formaram uma geração e que, assim, deixaram uma marca da vocação democrática da Constituição de 88, e que o povo podia seguir nessa trilha. Não ia ser fácil, cada passo foi disputado, cada passo tem sido disputado, mas é muito interessante a gente olhar para trás para saber que a luta de hoje não é uma luta isolada. Isso aqui, e toda vez que você tem um avanço das conquistas democráticas, você pode esperar que virá uma batalha pelo retrocesso, que é o que a gente está vivendo agora, né? Uma mentalidade reacionária, que não gosta dos direitos, que acha que tem um excesso e que quer voltar a controlar o Brasil. Mas a democracia, acho que é uma trilha bonita, nós vamos seguir nesse caminho. Uma trilha imperiosa. Seu pai estava presente até pouco tempo atrás, evidentemente, e ele era até motivo de entrevistas, sempre para perguntar do Estado Democrático de Direito. Se ele estivesse aqui hoje, como que você acha que ele se sentiria? Eu acho que ele teria dois sentimentos, um de muito horror e muita decepção com a grau de degradação. Isso ele chegou a ver, né? Ele faleceu em 2022, ele chegou a ver a degradação a que foi submetida a democracia brasileira por alguns dos seus participantes. Por outro lado, ele era um otimista incansável, uma pessoa cheia de esperança. E isso acho que é uma coisa que eu aprendi com ele, a enxergar no meio do... Primeiro, a gente entender que a realidade é conflito, né? A realidade da sociedade é conflito, é disputa. A sociedade não é inerentemente harmônica. A busca de harmonia é uma coisa que tem que ser... Depende do convencimento, depende de conversar com o outro, né? E ele defendia isso. Ele era um humanista, ele acreditava nas pessoas, acreditava na vocação, acreditava na natureza positiva das pessoas, e muitas vezes ele estava enxergando alguma coisa, né, que os outros não estavam enxergando. Eu lembro que, com pergunta de aluno, isso também foi uma coisa que eu aprendi com ele, aluno nunca faz pergunta ruim. O professor é que tem que saber aproveitar aquela pergunta e destrinchar. Sempre a curiosidade dos estudantes é uma coisa genuína, e é isso, é a coisa que está fazendo o conhecimento avançar. Então teve uma época da vida dele que ele viajou muito, ele viajou para cada canto desse país. E ele tinha essa ideia de que quando as estudantes convidavam, ele tratava com muito carinho aquele convite. E dentro da faculdade também, porque ele estava vendo o novo, ele estava vendo para onde que as novas gerações estavam indicando.
porque tinha essa natureza essencial, humanista, acreditando na possibilidade de construir alguma coisa positiva, e eu assumi isso como uma responsabilidade de quem ensina. A gente tem que enxergar na realidade caminhos para a gente avançar e seguir desenvolvendo isso com aquilo que é próprio da nossa profissão. Qual mensagem a professora Maria Paula Dallari Bucci deixa para os seus alunos? Olha, para os meus alunos, eu deixo a seguinte mensagem: nós sermos parte dessa comunidade franciscana da Faculdade de Direito da USP é um privilégio e uma responsabilidade. A gente está numa instituição que forma lideranças no pensamento brasileiro, lideranças da comunidade jurídica, mas não só, diplomatas, governantes, atores, atrizes, pessoas do meio artístico, jornalistas, e a gente deve ter essa responsabilidade, saber que a gente tem acesso a meios, né? A biblioteca é um desses meios tão importantes, os seus livros físicos, o espaço, as pessoas que estão aqui, e também o mundo digital que é colocado para nós. A gente tem o pertencimento a uma história que tem momentos muito bons e momentos menos bons, mas eu entendo que nas instituições brasileiras que estão sendo tão atacadas, a gente acreditar no direito, nesse papel de construção da democracia que os graduados em direito podem ter, é um fator de diferença para o nosso país. Então, vamos estar à altura desse papel e contribuir com o país. Gostaria de acrescentar alguma coisa? Olha, longa vida à biblioteca, longa vida à nossa faculdade e felicidades àqueles que chegarem aqui à presente geração e às próximas. Muito obrigado.